E no próximo domingo, dia 2 de fevereiro, nós estudaremos a 5ª lição da revista Adultos da EBD, com o tema Jesus é Deus. O texto áureo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está lá em João capítulo 1, versículo 1. A verdade prática: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Mas antes eu peço que curta e me siga nas redes sociais e no YouTube, deixe o like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo. Começa agora o resumo da lição no EBD em Foco. Nós estudaremos a doutrina bíblica da divindade de Jesus, também estudaremos a heresia que nega a divindade de Jesus e, em terceiro, estudaremos as implicações no arianismo na atualidade. Nessa lição, nós veremos que a divindade de Cristo é revelada em toda a Bíblia Sagrada. As Escrituras Sagradas ensinam e afirmam de maneira explícita que Jesus é Deus, igual ao Pai. Portanto, mesma essência ou substância. No Antigo Testamento, o profeta Isaías, cerca de 735 anos antes de Cristo, profetizou a vinda miraculosa do Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Está lá conforme Isaías capítulo 7, versículo 14. Já no Novo Testamento, o apóstolo João escreve no preâmbulo do seu evangelho que Jesus, como Verbo, bem como os atributos de sua deidade, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está lá em João capítulo 1, versículo 1. Na Bíblia Sagrada há várias passagens que atestam a divindade de Cristo, revelando Jesus como Deus e Senhor. No Novo Testamento, por exemplo, quanto à natureza divina de Jesus, João escreveu: e o Verbo era Deus, João 1:1. Em João capítulo 20, versículo 28, Tomé respondeu a Jesus, o chamando de Senhor meu e Deus meu. Portanto, está aí. Em Filipenses 2:6, o apóstolo Paulo enfatiza que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Já em João capítulo 10, versículo 30, Jesus declarou: eu e o Pai somos um. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus, e esses atributos são exclusivos da divindade, como, por exemplo, a onipotência, que significa ter todo o poder, ou seja, ser todo-poderoso; eternidade, aquele que é eterno; a onisciência, que é ter o conhecimento perfeito e absoluto de todas as coisas, e por toda a eternidade passada e futura; e onipresença, que é o poder de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Estudaremos agora sobre o arianismo, e esse arianismo é a principal heresia que abalou os fundamentos da igreja. O termo arianismo vem de Ário, ou seja, o expoente dessa doutrina em Alexandria, a partir do ano 318. Ário negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Defendia a existência do Verbo antes da encarnação, mas rejeitava a sua eternidade. Ário recusava que Cristo fosse eterno como Pai e doutrinava que houve tempo que o Verbo não existia. Ário e seus seguidores procuravam de maneira isolada extrair das Escrituras passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. E assim ele ignorava todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. E para sustentar a doutrina de que houve tempo em que o Verbo não existia, usava uma das passagens de Provérbios, capítulo 8, versículo 22, onde diz: o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Conforme a Septuaginta, que foi uma das primeiras traduções do Antigo Testamento, em relação ao termo criar, conforme a lição, a passagem de Provérbios 8:22
é um verbo hebraico e ele é opcional. E nessa passagem o sentido de criar é para trazer à existência algo do nada. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. Lá na tradução do Mundo Novo das Escrituras, ou a tradução do Mundo Novo, essa tradução capciosa, ela segue o mesmo exemplo do arianismo. Por exemplo, veja alguma de suas falsificações. E a palavra era um Deus. Deus com D minúsculo, visto que o texto correto é e a palavra era Deus com D maiúsculo e o verbo era Deus. E na tradução do Mundo Novo, os heterodoxos visam quanto ao verbo, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, eles procuram desvincular a divindade de Jesus, realizando mudança no texto sagrado a fim de justificarem os seus posicionamentos hereges. Nesses movimentos, nenhum deles reconhece a divindade de Jesus e para os panteístas monistas não existe trindade nem Jesus. O movimento Hare Krishna, que teve origem na Índia, mas foi fundado nos Estados Unidos em 1965, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. Outros grupos contra a sua deidade, o Jesus do Alcorão, ele é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus e nem como Filho de Deus, e nem como Salvador, porque nem morreu e nem ressuscitou, segundo eles. Os religiosos recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos e não reconhecem sua singularidade, porém a Bíblia nos mostra que Jesus é Deus em forma humana, conforme Romanos capítulo 9, versículo de número 5. Nós concluímos biblicamente que somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador. E se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Que Deus nos abençoe e até domingo, se Ele permitir. Fiquem todos com Deus.